Há dias em que tudo parece comum demais para dar errado. Um bairro em Arlington, no Texas, uma tarde clara, crianças circulando perto de casa e um detalhe que quase não chama a atenção: um estacionamento vazio, o tipo de lugar que parece seguro justamente porque não tem movimento. O contraste nasce aí: rotina, luz do dia e uma ausência que vira alarme. A pergunta central, desde o primeiro minuto, é simples e cruel: como alguém consegue desaparecer com uma criança em plena tarde, deixar poucos rastros e ainda assim atravessar décadas sem ser identificado? Naquele sábado, 13 de janeiro de 1996, Amber Renee Hagerman, uma menina de 9 anos, andava de bicicleta na área de um antigo mercado desativado, perto da casa de familiares, segundo reconstruções publicadas pela imprensa e por entidades ligadas ao caso. Não era uma rua cheia, era um espaço aberto, com linhas de estacionamento e silêncio, onde o som das rodas no asfalto poderia ser só a trilha normal de uma tarde. O que se sabe publicamente sobre a linha do tempo começa com um movimento rápido demais para quem observa de longe. Um homem chega em uma picape escura, sai do veículo, toma Amber à força e a coloca na cabine, enquanto ela reage e tenta se soltar, segundo relatos de testemunha descritos em reportagens e resumos históricos. Em seguida, o veículo parte. Não é um desaparecimento silencioso, é um ato brusco, direto e ainda assim curto o bastante para que, em segundos, o que existia ali vire apenas uma bicicleta sem dona. A primeira camada é objetiva: houve abordagem, retirada forçada e fuga em um veículo. A segunda camada, o contexto, torna isso mais difícil de aceitar. O local não era um beco escondido, mas um espaço visível, e havia gente por perto o suficiente para existir, ao menos, uma testemunha. A terceira camada, a consequência, aparece imediatamente. A polícia recebe a chamada, e o caso vira uma corrida contra minutos, não contra dias. Quem foi o último a ver Amber? Em diferentes relatos, aparece a figura de um morador das proximidades, alguém que teria presenciado a ação e acionado as autoridades, segundo registros históricos e materiais do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Esse detalhe importa porque define a primeira janela investigativa. Se alguém viu, então há descrição. Se há descrição, então existe a chance de rastrear direção, tempo e possíveis rotas de saída. Mas a investigação também nasce com sua primeira fricção. Que evidência sustenta a versão inicial? Ela se apoia em testemunho, uma prova urgente e valiosa, mas vulnerável ao caos de um momento traumático. A descrição pública do suspeito, quando aparece em comunicados e reportagens, é ampla. A do veículo, embora marcante, não é exclusiva. Uma picape escura, comum o suficiente para se perder no trânsito de uma região metropolitana. E, em casos assim, os primeiros momentos costumam determinar quase tudo. A polícia precisa transformar pânico em procedimento, isolar área, coletar depoimentos, mapear horários, checar rotas, buscar registros, falar com moradores, tentar preservar o que ainda existe antes que desapareça. Só que, em 1996, a infraestrutura cotidiana de imagens era outra. A pergunta investigativa que nasce daí é inevitável: quais rastros estavam realmente disponíveis naquele primeiro dia e quais já se perdiam enquanto o telefone tocava? A informação pública mais repetida, com variações de detalhe conforme a fonte, é que Amber estava em sua bicicleta rosa e foi levada do estacionamento de um mercado abandonado na região de East Abram Street, perto de Browning Drive. Algumas reportagens citam o ponto na altura do número 1600 da East Abram Street. Isso não é só geografia, é um mapa mental do responsável, alguém que escolhe um lugar aberto, com acesso rápido a vias de saída e um entorno que permite sumir em poucas curvas. A busca começa como tantas outras, por proximidade. Familiares, vizinhos, curiosos, todos tentando cobrir o que as viaturas não cobrem. As autoridades, de acordo com relatos preservados, passam a receber um volume enorme de informações com o tempo, chegando à casa de milhares de dicas ao longo dos anos. E esse dado levanta uma pergunta desconfortável: quando há milhares de dicas e nenhuma prisão, o que isso diz sobre a qualidade das pistas, sobre o tempo perdido, ou sobre o quanto o responsável conseguiu se misturar ao normal? Até aqui, a história parece seguir uma trilha conhecida: abdução, testemunho, descrição de veículo, buscas, apelos. Então, em poucos dias, o caso muda de natureza. 4 dias após o desaparecimento, um homem que caminhava com um cachorro encontra Amber sem vida em uma área de vala de drenagem e curso de água, em North Arlington, segundo reportagens e resumos oficiais. A distância mencionada em relatos públicos varia, mas a ideia central se mantém. Não foi longe o bastante para ser outro mundo, e não foi perto o bastante para ser acaso. A primeira camada,
O fato é dura. Amber foi encontrada sem vida. A segunda camada, o contexto, altera o relógio do caso. A investigação deixa de ser busca por pessoa desaparecida e passa a ser investigação de homicídio, com exigências de perícia, preservação de local e análise de vestígios. A terceira camada, a consequência, é que a janela mais valiosa, a do primeiro dia, já ficou para trás, e o responsável ganhou tempo. Nesse ponto, a pergunta investigativa se afia. Quem teria familiaridade suficiente com a região para escolher pontos de entrada e saída e para saber onde deixar alguém sem ser visto imediatamente? Essa é uma inferência comum quando há deslocamento curto, mas autoridades e reportagens costumam tratar isso com cautela, porque não existe confirmação pública sobre a identidade do responsável, e inferência não é prova. E aí aparece o paradoxo que faz esse caso crescer para além dele mesmo. Apesar de não haver solução, o nome de Amber passa a existir em outro lugar, no rádio, na televisão, em avisos de emergência. O sistema de alerta de abdução infantil, conhecido como Amber Alert, nasce na região de Dallas e Fort Worth a partir de uma ideia simples, descrita em cronologias institucionais: usar a força da mídia para mobilizar a comunidade imediatamente, enquanto ainda há chance real de localizar uma criança. Amber, conforme documentos oficiais do programa, vira também um acrônimo para America's Missing Broadcast Emergency Response, preservando o nome de Amber como origem e memória. A virada aqui não é apenas tecnológica, é humana. A pergunta que muita gente faz, do lado de fora da investigação, é a mesma que qualquer pessoa faria, olhando para aqueles primeiros minutos. E se toda a cidade tivesse sido avisada enquanto a picape ainda estava na região? Essa pergunta vira método. Se a comunidade soubesse em tempo real o que tinha acabado de acontecer, talvez uma placa, um farol, uma cabine de pedágio, um frentista, um motorista comum, qualquer pessoa pudesse virar um ponto de contato, antes que a distância virasse silêncio. Foi essa lógica que, mais tarde, ajudou a moldar o que se tornaria o Amber Alert, em parceria entre forças de segurança e radiodifusores, segundo a história pública do programa. Mas, em 13 de janeiro de 1996, essa rede ainda não existia do jeito que o público conheceria depois. O que existia era o básico, e o básico dependia de tempo e sorte, uma ligação rápida, uma descrição boa o bastante, uma patrulha no lugar certo e um responsável cometendo um erro no caminho. E é aqui que a investigação começa a parecer mais humana do que técnica, porque cada minuto inicial é feito de decisões pequenas, quase invisíveis, que depois se tornam enormes. Quem era Amber antes de virar um nome repetido em boletins? Segundo relatos reunidos por entidades de crianças desaparecidas e reportagens que revisitaram o caso, ela era descrita como doce, dedicada à escola e muito próxima do irmão mais novo, Ricky, com quem gostava de brincar e de quem, muitas vezes, cuidava com atenção. Frequentava a escola primária em Arlington, participava de atividades infantis e tinha interesses comuns para a idade, como escrever, colecionar coisas e passar tempo ao ar livre, segundo lembranças publicadas e registros citados pela imprensa. Esse retrato importa por um motivo simples. Casos assim não começam com um mistério abstrato, começam com uma rotina interrompida. E quando a rotina é bem mapeada, o que foge do normal aparece mais rápido. O relato mais citado publicamente sobre a cena inicial descreve um morador da região observando a abordagem através de uma cerca de arame. Ele teria visto um adulto colocar a menina dentro de uma picape escura enquanto ela tentava resistir. Isso cria um eixo investigativo raro. Não é apenas ela não voltou, é um evento presenciado. Ao mesmo tempo, expõe o limite. Mesmo com testemunha, a descrição permanece dentro do campo do comum. Materiais públicos ligados ao caso registram o suspeito como alguém na faixa dos 20 ou 30 anos na época, porte médio, cabelo escuro, e descrevem a picape como uma cabine simples, sem detalhes chamativos. Em alguns comunicados e coberturas, a caracterização inclui a possibilidade de o homem ser branco ou hispânico. É um começo, não uma identificação, e um começo serve para duas coisas: estreitar buscas e eliminar ruído. O problema é que, aqui, o ruído já nasce embutido. Uma picape escura é comum, um homem de porte médio é comum, uma cabine simples é comum. A investigação, desde o início, precisava de algo que diferenciasse aquela picape de todas as outras. E então vem uma pergunta que, décadas depois, ainda pesa. Onde a história não encaixa? Se houve uma abordagem em plena tarde, em um local aberto, por que o rastro não se consolidou em mais testemunhas, mais relatos consistentes de trajeto, mais detalhes verificáveis? Publicamente, não há uma explicação única confirmada. O que existe são hipóteses operacionais, sempre condicionais. Muita gente pode ter estado dentro de casa, alguém pode ter visto e interpretado como uma situação doméstica. O ângulo pode ter escondido a cena, o tempo pode ter sido curto demais, a escolha do local pode ter privilegiado acesso rápido às saídas. E o ponto mais direto, repetido por autoridades em apelos ao longo dos anos, é este. Investigadores afirmam acreditar
acreditar que outras pessoas viram algo e não falaram. Quando Amber é encontrada sem vida, o caso muda de natureza, mas a janela do primeiro dia já está fechada. A partir dali, qualquer vestígio material passa a ser decisivo, porque a identificação do responsável não está em uma narrativa convincente, está em algo comparável, verificável, sustentável em procedimento. E aqui entra uma das partes mais delicadas do caso: o que investigadores acreditam versus o que conseguem provar. Materiais do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas registram a hipótese de que Amber pode ter sido mantida viva por pelo menos 2 dias. Se isso for correto, a pergunta muda. Não é apenas quem estava no estacionamento, mas quem viu algo em algum ponto entre o estacionamento e o local onde ela foi encontrada. Um veículo parado em lugar incomum, uma movimentação estranha, um homem nervoso, uma criança em situação incompatível com o normal. Elementos que, isolados, podem ter parecido pequenos demais para virar denúncia. E é por isso que, mesmo décadas depois, o pedido público continua. Alguém pode saber de alguma coisa, e essa coisa pode ser mínima. O volume de pistas, por si, não garante solução. Registros públicos e coberturas apontam milhares de informações ao longo dos anos, investigadas sem que um suspeito fosse formalmente estabelecido. A importância desse número é dupla. Mostra que o caso nunca ficou sem atenção, e mostra que atenção não é sinônimo de resolução quando falta um elo decisivo, uma identificação direta, uma confissão verificável ou uma evidência material que una uma pessoa específica ao que aconteceu. Nos últimos anos, uma virada prudente recoloca o caso em outro patamar. Autoridades falam em reaplicar tecnologia forense moderna a itens coletados ainda na época, buscando um perfil genético mais completo para comparação. Ao mesmo tempo, reconhecem publicamente limitações. A quantidade de evidência material seria pequena e não há garantias de resultado. Isso torna o passo seguinte crucial: entender o que existe, o que foi preservado e como decisões antigas, certas ou erradas, passam a pesar mais do que nunca quando a tecnologia muda. Há também um termômetro do quanto esse caso nunca saiu da mesa. Em entrevistas e publicações institucionais, relembrando o caso, investigadores reforçam que ele não é tratado como arquivado e que novos contatos chegam com frequência que mantém a apuração ativa. Isso não prova proximidade de solução, mas diz algo concreto: o fluxo de informação existe. O desafio está no filtro e no encaixe. Esse esforço tem um lado técnico e um lado social. No lado técnico, a investigação busca transformar fragmentos em comparação, transformar uma hipótese em exclusão, um conjunto disperso de dicas em direção concreta. No lado social, ela tenta reabrir a memória coletiva e reorganizar o que já estava lá, esperando que uma lembrança antiga ganhe forma quando confrontada com imagens, mapas e cronologias. E para isso, olhar o mapa como investigadores olham muda o peso dos detalhes. O que a linha do tempo mostra é um ponto de abordagem em um estacionamento de mercado abandonado perto de East Abram Street e Browning Drive, e, 4 dias depois, um ponto de localização em North Arlington, nas proximidades do complexo Forest Hill Apartments. A distância descrita publicamente aparece, em algumas fontes, como algo em torno de 4 milhas. A primeira camada é esse trajeto curto demais para parecer fuga para longe. A segunda camada é que um trajeto curto sugere conhecimento mínimo de rotas, acessos e lugares pouco vigiados. A terceira camada é a consequência prática. Qualquer pessoa que tenha visto uma picape parada em um ponto estranho naquele fim de semana pode ter visto a peça que faltava sem perceber. Aqui entra a pergunta que nunca envelhece: quem escolhe um local aberto para abordar e depois desaparece em minutos costuma contar com 2 coisas previsíveis: rotina e distração. Rotina de um bairro que não espera o pior, distração de quem vê um movimento rápido e tenta encaixar aquilo na explicação mais confortável. A investigação precisa do contrário, precisa que alguém diga: eu vi e não fez sentido. Em 2021, no aniversário de 25 anos, o Departamento de Polícia de Arlington divulgou novas imagens ligadas ao caso, incluindo fotos do bueiro e imagens aéreas rotuladas da área onde Amber foi encontrada, com o objetivo de renovar o interesse e gerar novas informações. O fato é a divulgação, o contexto é a lógica. Uma imagem aérea pode fazer alguém reconhecer um lugar, uma rota, um hábito antigo, um caminho que parecia irrelevante. A consequência é simples e dura. Se alguém guardou uma lembrança vaga, uma imagem pode transformar o vago em reconhecível. Na mesma ocasião, a mãe de Amber, Donna Williams, apareceu publicamente pedindo que o foco continuasse sendo identificar o responsável e levar o caso a uma conclusão. Isso expõe um elemento que resumos curtos raramente capturam. A investigação é uma disputa constante contra o desgaste do tempo. O tempo apaga detalhes, muda moradores, aposenta testemunhas e, em alguns casos, também muda a coragem de falar. Enquanto isso, o legado do caso cresceu para além de Arlington. O Amber Alert se consolidou como método de resposta rápida em situações específicas de alto risco, e sua história pública costuma indicar que o chamado Amber Plan foi desenvolvido
construído em 1997 na região de Dallas e Fort Worth, em parceria entre radiodifusores e forças de segurança. Dentro dessa cronologia institucional, aparece também a referência a uma primeira ativação no ano seguinte, e reportagens locais reconstroem os primeiros casos emblemáticos para ilustrar o tipo de resposta que o sistema passou a permitir. O ponto não é a disputa de marco, é a mudança de método. Mais olhos, mais cedo, mais coordenados. E essa mudança exige regras, justamente para não perder potência. Amber Alert não é um alarme genérico para qualquer desaparecimento. É um instrumento para situações em que as autoridades acreditam haver risco imediato e, sobretudo, em que existem informações descritivas suficientes para mobilizar a população com utilidade real. É por isso que diretrizes públicas do programa destacam critérios que, com variações, costumam se repetir: confirmação razoável de abdução, ameaça crível e imediata, e detalhes que permitam reconhecer criança, suspeito ou veículo. A lógica é preventiva. Se o alerta toca para tudo, ele deixa de significar alguma coisa, e o próximo pode ser justamente o que importava. Esse contraste ajuda a entender por que o caso de Amber permanece como ferida aberta. A história que deu origem ao alerta não recebeu o benefício do alerta, e 3 décadas depois, autoridades de Arlington ainda repetem um pedido simples: tragam qualquer informação que pareça pequena, porque pequena pode ser a diferença entre ruído e conexão. Ao mesmo tempo, o que a investigação pode dizer publicamente continua limitado por uma razão operacional. Divulgar demais pode contaminar memórias, orientar falsos depoimentos e atrapalhar comparações futuras. Por isso, o que permanece em materiais públicos é uma moldura firme, a abordagem em plena tarde, uma picape escura, a descrição ampla do suspeito, a localização dias depois e a constatação de que ainda não há alguém formalmente responsabilizado. É aqui que justiça ganha um sentido específico, longe de discurso e perto de procedimento. Justiça, nesse contexto, é identificar, responsabilizar e sustentar uma acusação com prova verificável, permitindo contestação, contraditório e conclusão formal. E há um detalhe jurídico que aparece em coberturas e explicações públicas associadas ao caso. Para homicídio no Texas, em termos gerais, não se aplica um prazo que encerre automaticamente a possibilidade de acusação. Em outras palavras, o relógio corre contra a memória, mas não fecha, por si, a porta de uma responsabilização se um elo verificável surgir. Por isso, quando autoridades falam em laboratórios, testes avançados e reexame de itens preservados, a aposta é produzir esse elo, algo que não depende de opinião pública nem de narrativa, mas de comparação. Um perfil que, se não trouxer um nome direto, pode trazer um parentesco, uma aproximação, um caminho para reduzir o universo de possibilidades. E, quando o universo reduz, a pergunta que esteve solta por décadas ganha contorno de porta. É também por isso que, em atualizações recentes, aparece um detalhe simbólico e operacional. Autoridades observam que o suspeito descrito na época provavelmente teria hoje algo entre 50 e 60 anos, se ainda estiver vivo. Não é um palpite solto, é um recado para reposicionar a imagem mental e forçar uma pergunta que muita gente talvez nunca tenha feito direito. Se você desconfiou de alguém naquela época, esse alguém hoje pode ter outra aparência, outra rotina, outra voz, e ainda assim carregar o mesmo padrão. No que ficou provado publicamente, a linha do tempo é direta e, por isso mesmo, difícil de suportar. Amber tinha 9 anos. Foi levada à força em plena tarde, enquanto andava de bicicleta em Arlington. Uma testemunha descreveu um homem e uma picape escura saindo do local e, 4 dias depois, ela foi encontrada sem vida em uma área de drenagem. O que permaneceu incerto é justamente o centro, a identidade de quem fez isso e a sequência completa entre a abordagem e a localização. E é aí que legado e ausência convivem no mesmo parágrafo. O nome de Amber saiu do arquivo e entrou no protocolo. O sistema que leva seu nome existe para reduzir a distância entre o primeiro minuto e a primeira chance real de recuperação quando há risco imediato. Ele se espalhou como infraestrutura de resposta rápida e a imprensa costuma enfatizar o contraste máximo. O alerta cresceu e ajudou em outros casos, mas o caso que o inspirou permaneceu sem um nome onde mais importava. Símbolo, porém, não substitui justiça. E justiça, aqui, continua dependendo do mesmo tipo de encaixe. Prova material que conversa com banco de dados. Relato que se mantém consistente quando confrontado com geografia, tempo e outras pessoas. Um detalhe que transforma um veículo comum em um veículo específico. É por isso que a história continua incomodando, sem precisar de exagero. Ela é ao mesmo tempo um marco e um vazio. No fim, o caso Amber Hagerman carrega 2 verdades que convivem e doem ao mesmo tempo. A primeira é o que se sabe. Uma criança foi levada à força em plena tarde e, dias depois, foi encontrada sem vida. A segunda é o que falta. Quem foi e como conseguiu desaparecer no comum. E é por essa ausência que o apelo permanece, com a mesma simplicidade. Qualquer detalhe que tenha parecido pequeno pode ser a maçaneta que faltava, porque, em investigações
informações longas, o que fecha um caso, às vezes não é uma grande revelação, é um pequeno encaixe que finalmente encontra o lugar certo. Se você tiver qualquer informação sobre este caso, mesmo algo que pareça mínimo, o caminho mais útil é repassar pelos canais oficiais, ao Departamento de Polícia de Arlington ou ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que reúnem e encaminham denúncias de forma adequada para a investigação. E, se este vídeo ajudou você a entender o que foi confirmado e o que ainda permanece em aberto, compartilhe com responsabilidade. Em histórias como esta, a diferença entre um arquivo eterno e um desfecho real pode começar quando alguém decide falar do jeito certo, no lugar certo.